lá. Você está começando a desenvolver um negócio digital, está começando a desenvolver toda a estrutura de uma startup, de um negócio inovador e está com dúvidas de como se alinhar e como ter tudo bem definido com seus sócios? Pois é, eu sei que esse é um problema bem comum. E eu sou Lorena Lage, CEO do LO, e estou aqui para poder esclarecer essa caminhada para você, descomplicar esse momento que pode parecer muito delicado e burocrático, mas que pode ser bem simples e se tornar algo vital para o desenvolvimento do seu negócio. Inclusive, quando a gente fala de alinhamento entre sócios, esse é um ponto que tem sido maior atenção do LO nesses últimos anos. Porque a gente já viu inúmeros negócios acabarem dando errado, não pelo projeto, não pelo produto, não por quaisquer outras situações, mas por mero desalinhamento entre os sócios. E como que a gente consegue resolver isso? Existe um documento que inclusive a gente importou lá do direito norte-americano, do Vale do Silício, que é o MOU, Memorandum of Understanding, também comumente chamado aqui no Brasil, na tradução literal de Memorando de Entendimentos entre Empreendedores. Esse é um documento que não precisa de nenhum registro, não precisa de nenhuma burocracia, mas é um documento vital, porque ele traz o alinhamento entre os sócios. Ele define de uma forma bem simples quem são esses sócios, né? Para que eles servem? Onde eles querem chegar juntos? Qual que é o propósito desses sócios? Então, se você é empreendedor, está se unindo a outros empreendedores, ou está convidando algumas pessoas para fundar esse negócio com você, ou você já estava desenvolvendo esse negócio e percebeu que tem necessidade de ter outras pessoas para te ajudar, o Memorando de Entendimentos entre Empreendedores pode ser o melhor documento para você fazer isso. E quando você deve ter esse documento? O quanto antes. A partir do momento que você definir que você vai se unir a outros empreendedores, esse é o momento chave de já alinhar e colocar no papel. A gente já mentorou e apoiou empreendedores no escritório, especialmente em um caso bem peculiar que eu lembro aqui agora, quando a gente orientou o empreendedor a desenvolver esse memorando de entendimentos com outros 2 sócios que ele estava se juntando. E a gente fez toda a estrutura, ouviu, entendeu melhor quais eram as dores, propósitos, mas quem nos trouxe tudo isso foi o sócio fundador. Quando ele apresentou isso para os demais sócios, deu um desalinhamento e esse empreendedor voltou sozinho no escritório. Quando ele voltando sozinho, a gente questionou, e aí, cadê os outros sócios? E a princípio ele se assustou, ele falou, nossa, esse memorando acabou com o meu negócio. E na verdade, quando a gente foi entender melhor, esse memorando salvou o negócio dele. Porque quando ele colocou no papel, ali no Word, com o nosso suporte, quais eram as participações que ele pretendia conceder, quais eram os direitos de cada um, houve um desalinhamento, porque os outros sócios estavam entendendo outra coisa. Imagina se isso ficasse só verbalmente, o negócio se desenvolvesse, entrasse dinheiro, entrasse os perrengues da vida empreendedora e esse desalinhamento acontecendo. Isso teria ido por água abaixo, como a gente já viu em inúmeros negócios. Então, o memorando serve justamente para isso, para alinhar as expectativas. Ele permite uma tranquilidade maior dos empreendedores quanto às definições, quanto às orientações, quanto aos direitos e deveres desses sócios. A gente vai basicamente definir quem são esses empreendedores, né? Como que eles podem desenvolver esse negócio em conjunto. E, inclusive, eu quero dar 5 dicas bem claras para você do que não pode faltar em um documento como esse. A primeira dica é justamente a qualificação. Quem são esses empreendedores? O que eles fazem? O que eles estão combinando de fazer nesse projeto? Isso é muito importante de ficar bem alinhado. O segundo ponto é o propósito e o alinhamento de valores para esse projeto. O que cada um acredita e como eles pretendem desenvolver esse projeto em conjunto. Quais são os interesses, os valores, a realidade de cada um, quanto cada um pretende se entregar e como cada um pretende se entregar para isso funcionar. É importante estar de forma bem clara no papel e percebam, nada de juridiquês, um alinhamento entre os sócios. Um terceiro ponto é o direcionamento, né? É importante ter esse direcionamento quanto ao que esses empreendedores vão perseguir nesse projeto. Como eles pretendem seguir em conjunto? Né? Qual a caminhada que eles pretendem ter ali? Quais serão os parceiros? Como eles pretendem desenvolver de fato e colocar na prática esse negócio? Quais vão ser as entregas de cada um? Tempo? Desenvolvimento? Alguém vai dedicar recurso financeiro? Quanto vai ser? Então esses direcionamentos trazem total importância. Um
quarto ponto muito importante é quanto às definições temporais para o desenvolvimento desse projeto. Quanto tempo vai ter uma revisão desse projeto? De quanto em quanto tempo? Porque o projeto de um negócio inovador, ele vai se atualizando. Se a gente definir ali que esse é o documento para sempre, a gente vai estar mentindo, né? Quinzenalmente já tem modificações no desenvolvimento de um negócio inovador. Então definir ali, por exemplo, que a cada mês os sócios vão se reunir, vão realinhar, vão definir possibilidades, isso vai permitir colocar uma obrigatoriedade dos sócios sentarem, realinharem. Isso não precisa trazer uma alteração direta no documento, mas, por exemplo, uma mera formalização por e-mail do que eles decidiram naquela reunião. E traz muito mais segurança para o desenvolvimento. E uma quinta e última dica que eu não podia deixar de dar é de já falar do que dói e do que às vezes dá um desconforto, sobre porcentagens. Quanto cada um vai ter de participação. Tem interesse em vesting, por exemplo, né? Uma possibilidade de dividir a participação de acordo com a entrega de cada um. Inclusive, se você não sabe o que é vesting, tem conteúdo no nosso blog e também tem conteúdo de outros vídeos nossos sobre o assunto. E isso é importante de ser definido e de já constar. E, inclusive, o memorando de entendimentos pode ter cláusula de vesting. Fica o bônus de dica para vocês refletirem e avaliarem essa possibilidade. A gente fica com enorme prazer de ver negócios que a gente apoiou e que trouxe todo esse direcionamento de memorando de entendimentos que a gente vê na prática fazer a diferença, porque os sócios estiveram alinhados e o que a gente mais precisa é dos sócios alinhados, porque a gente sabe que todo o resto é caótico e muda o tempo todo na vida do empreendedor. Bom, se você ficou com qualquer dúvida, não deixa de procurar a gente, vamos bater um papo, leia mais sobre o conteúdo no nosso blog, porque o que eu contei é só um pouquinho, mas tem muito mais que a gente pode te ajudar. Até uma próxima!